Vais ouvir de seguida linguagem racista e descrições explícitas de violência física e morte. Decide se este é o melhor momento para ouvir. Continuando, põe aos escutadores. O Futebol Clube do Porto vinha de 5 jogos consecutivos sem perder para o campeonato e jogava agora com o Clube Desportivo Nacional. Na época anterior tinha perdido 2 vezes com os madeirenses. Se acompanhavam futebol nessa altura, devem lembrar-se desta equipa. Josualdo Ferreira no banco, Hulk e Lisandro Lopes na frente, Elton na baliza, Bruno Alves, Raul Meireles, Fernando, Cristiano Rodrigues, Lúcio Gonzalez. Um luxo de equipa que tinha ganho os últimos 3 campeonatos nacionais. Tentavam agora o Tetra. Estávamos a 4 de janeiro de 2009. O Benfica tinha virado o ano em primeiro, mas tinha só 2 pontos de avanço. Bastava uma vitória ao Porto para passar provisoriamente para a frente do campeonato. O melhor marcador nacional da Madeira, Nené, estava de fora, castigado. Mas aos 14 minutos, era Edson quem marcava o primeiro golo do jogo. Um remate fora da área desviado por um defesa do Porto antes de entrar na baliza. 1-0 para o Nacional da Madeira. Vantagem anulada logo a abrir a segunda parte, nesta iniciativa de Lisandro Lopes. Braga está ali no defende, mas no sítio certo e em posição legal, a rematar para o 1-1. Depois do intervalo, a reviravolta. Segundo golo do Porto, com remate de bicicleta de Cristiano Rodrigues. Grande golo do internacional uruguaio, candidato a melhor desta temporada. Mas pouco depois, o Nacional voltava a marcar. De novo a igualdade no marcador, cruzamento de Mateus e golpe de cabeça de Miguel Fidalgo. Não sabemos por que clubes estariam a torcer Bruno, Abacaxi, Didi ou Cucu nesse dia. O que é certo é que foi aqui que começou a noite dos 4 rapazes. Uma televisão e um jogo de bola no Café da Fernanda, na Quinta da Laje, na freguesia da Falagueira, na Amadora. Cucu tinha chegado num Opel Corsa branco, dos antigos. Os amigos perceberam logo que era roubado. O rapaz tinha 14 anos, não podia ter carta de condução ou carro próprio. E não se pode dizer que fosse a primeira vez que alguém via Cucu de mãos ao volante. Gostava de conduzir e sabia safar-se com o que se chama de ligação direta. Pôr o carro a andar sem precisar de chave. Saíram antes do fim do jogo. Cucu queria dar uma volta. Um carro roubado parado no mesmo sítio levantava demasiadas ondas. É bem provável que nem sequer tenham visto o Porto a passar à frente do Nacional da Madeira no marcador, com 2 golos nos descontos. Lúcio Gonzalez, de penalti, depois de uma mão de Filipe Lopes, e Hulk, mesmo a terminar. 4-2, e o Porto liderava o campeonato. Mas se o Benfica ganhasse ao Trofense umas horas depois, poderia ainda recuperar. O grupo contava voltar ao café ainda há tempo de apanhar esse jogo. Hoje podemos dizer 3 coisas com certeza. O Benfica perdeu por 2-0 com a equipa da Trofa, o Porto ganhou o Campeonato Nacional de Futebol e Cucu nunca chegou a saber de nenhuma das 2 coisas. Os 4 jovens saíram do Café da Fernanda com Cucu ao volante, Didi à pendura, Bruno e Abacaxi no banco de trás. Deram uma volta por perto, passaram pela Brandoa e seguiram até ao bairro de Santa Filomena, onde apanharam Michel, um outro amigo, que se juntava para assistir ao jogo. Enquanto voltavam ao bairro da Quinta da Laje, aperceberam-se que estavam a ser seguidos. Apesar do Renault Clio estar descaracterizado, a matrícula era familiar por aquelas bandas. Era a polícia. Cucu meteu o carro pelo beco sem saída que dava para a entrada do bairro. A PSP não lhes largava o passo. Sem deixar o carro parar, Michel abriu a porta e saltou fora. Mais à frente, Cucu abandonou o carro com os outros 3. Fugiram. As portas ficaram escancaradas. Do Renault Clio saíram 3 polícias em perseguição dos alvos. Didi, Abacaxi e Bruno fugiram pelo mesmo lado, em direção ao bairro. Didi conta que saltou por cima de um pequeno curso de água, Abacaxi que atravessou uma ponte, levando uma bastonada no processo, e Bruno que fez o mesmo, perdendo um dos ténis quando um dos agentes o tentava agarrar. Michel, o primeiro a fugir, caiu no chão, levantou-se e desatou a correr. Diz que o polícia que o perseguia gritou por ele. Uns segundos depois conta que ouviu um tiro. Correu mais 500 metros até encontrar uma zona de mato onde se deitou no chão, escondido. Ouviu um segundo tiro. Acabou por se entregar. Esta é a história que os rapazes contaram mais tarde à justiça. Quanto a Cucu, poucos passos deu depois de ter saído do carro. Uma perseguição policial na Falagueira terminou este domingo à noite com uma vítima mortal. Elson de Pina Sanches tinha 14 anos e vivia com a família no bairro da Laje, junto à escola secundária da Falagueira. A mãe, Domingas de Pina, aceitou falar ao IOL Portugal Diário e pede justiça. Deram-lhe um tiro na cabeça. Os polícias deram-lhe um tiro na cabeça. Aqui foi ao pé de casa, que é a entrada do... Foi. Não sabe o que é que aconteceu? A polícia apareceu? Disseram que estavam a ser perseguidos. Depois, pronto,
A polícia disse que era trocas de tiro, mas não foi troca de tiros. Ele é que matou meu filho mesmo de maldade. O seu filho tinha alguma arma? Ele estava Não tinha nada. Meu filho não tinha nada porque meu filho não utiliza armas. Ele só tinha 14 anos, eu nunca vi meu filho com armas. Meu filho não tinha armas. De acordo com o depoimento de um dos polícias, a perseguição ao carro onde Cucu seguia com os amigos começou quando o condutor fez, estou a citar, um compasso de tempo para entrar na artéria, o que o levou a suspeitar que algo não estava bem com aquela viatura, até porque a mesma também transportava vários indivíduos de origem africana. No dia seguinte, em interrogatório, o agente Martinho Diogo Gachineiro descreve uma luta corpo a corpo com o rapaz e diz ter dado um tiro na direção de Cucu, a cerca de 2 metros, em legítima defesa, depois de ter visto e ouvido o que lhe parecia ser uma arma. No julgamento, recusou ter atirado para matar. Só queria intimidar e deter o fugitivo. Julgou que fosse um adulto, em vez de um adolescente de 14 anos. Mas a polícia judiciária viria a concluir que a mancha no capuz da camisola de Cucu só pode ser resultado de um disparo a cerca de 10 cm de distância do seu capuz. 2 semanas depois, uma manifestação na Amadora juntaria algumas centenas de pessoas em protesto contra a brutalidade policial. Pediam justiça para Cucu. Você que é um policial, sabe? 10 centímetros é o assassinato ou não? 10 centímetros da cabeça. Então, uma vez funcionou? Quando a justiça funcionou? Quando? Quando? Os tribunais é que julgam essas coisas. E quem? E quem? Ele tem poder de matar? Não tem poder de matar. Então, 10 centímetros é o quê? Trata-se de uma execução. Eu já o disse várias vezes publicamente, já fui várias vezes atacado pelas corporações sindicais das forças de segurança por isto e volto a repeti-lo aqui. Foi uma execução. Mamadou Ba, dirigente do SOS Racismo, histórica organização antirracista, em entrevista em 2018. E não aconteceu rigorosamente nada ao agente que assassinou o Cucu. Pior, o Cucu foi vilipendiado, já morto. Nas alegações finais do julgamento do Cucu, foi das coisas mais violentas do ponto de vista emocional a que eu assisti na minha vida, porque o relato, a descrição que se fazia do Cucu roçou a animalização de uma pessoa que já tinha sido assassinada por um agente. Ele foi comparado a uma gazela nas alegações finais, por exemplo. Não conseguimos verificar o que foi dito no julgamento, porque o tribunal garante ter perdido a gravação da audiência e os advogados lembram-se de coisas diferentes. João Pedroso, advogado da mãe de Cucu, confirma que o advogado do arguido referiu que o rapaz era muito ágil, como uma gazela. Já o próprio João Nabais, advogado do agente que disparou, diz não se lembrar de tal ter sido referido nas alegações finais. O que é certo é que o assassinato de Cucu é, ainda hoje, mais de uma década depois, lembrado pelo movimento antirracista português. Não apenas porque Cucu era um miúdo de 14 anos, mas por aquilo em que resultou o julgamento da morte desse miúdo de 14 anos. Quase 4 anos depois da morte de Cucu, o agente Martinho Diogo Gachineiro acabaria por ser absolvido. O advogado da família de Cucu ainda tentou pedir recurso, mas entregou a petição fora do prazo legal. Em tribunal, nunca se percebeu de onde vinha a pistola que os colegas do agente que disparou afirmaram ter encontrado na vala perto do corpo de Cucu. A PSP defendia que o rapaz tinha consigo uma arma de fogo. Isso daria força ao argumento que o disparo acontecera, como se queria demonstrar, em legítima defesa. Nunca foi possível prová-lo. Mas durante o processo, a defesa do polícia trouxe a debate um outro caso. Um caso que nada tinha a ver com Cucu, mas onde o seu irmão estava acusado de, uns meses antes, juntamente com 6 jovens da Amadora, incluindo Abacaxi, assaltarem, armados, 2 pessoas dentro de um carro para roubar telemóveis, joias, dinheiro, entre outras coisas. Segundo a defesa, se o irmão de Cucu poderia alegadamente ter uma arma, então Cucu poderia também ter acesso a ela. Este é um excerto do relatório do Ministério Público sobre esse processo, em que se pede a prisão preventiva para todos. Como se sabe, muitos dos arguidos são filhos de uma primeira geração de imigrantes, não possuindo, tal como os seus pais, uma apetência pelo trabalho, preferindo a delinquência para o acesso a bens que, de outro modo, não poderiam ter. O conflito com a família é constante e o facto de terem crescido em bairros, regra geral, com condições inadequadas de qualidade de vida e com uma raiz de marginalidade, levou-os à prática de diversos delitos em bando, com realce para os crimes de furto e roubo.
Há a notícia de que estes jovens fazem parte de um gangue. Estes jovens tentam imitar gangues que vêm no cinema, em especial no cinema americano, cimentando laços de solidariedade muito fortes entre todos os participantes e potenciando a predisposição para o crime. É isto que a investigadora Sílvia Rodrigues Maeso classifica como categorias narrativas imaginárias. Sílvia é doutorada em Sociologia Política e investigadora principal do programa Combat, um projeto do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, que estudou a relação entre políticas públicas e legislação antidiscriminação em Portugal. Defende que estas narrativas estão presentes no caso de Cucu, mas também no caso de Pedro Lopes e de tantos outros com características similares. No processo de Cucu, a descrição da Quinta da Laje como bairro problemático é usada pelo juiz no acórdão que absolve o agente que o matou, servindo de atenuante para a ação. O local é conotado com a prática de crimes violentos numa zona particularmente sensível e perigosa. O infeliz evento ocorreu na sequência de uma perseguição policial a vários indivíduos potencialmente perigosos e previsivelmente armados, dadas as circunstâncias, tanto mais que se deslocavam numa viatura furtada para um bairro particularmente sensível ao nível da delinquência e da segurança. As palavras são, aliás, muito parecidas com as que 7 anos depois lemos no auto de notícia por detenção de Pedro Lopes. Nele, a PSP justifica a vinda de uma equipa de intervenção rápida por a zona J ser o local bem conhecido / referenciado por esta polícia no que respeita ao tráfico de armas, tráfico de produtos estupefaciente, compra e venda de artigos de proveniência ilícita, bem como ainda a frequência de indivíduos que têm por hábito o arremesso de objetos e de agredir e ameaçar os agentes da autoridade. O que se está a fazer aí? Não interessa tanto se está a fazer ou não uma descrição fidedigna do que aconteceu. Ela está já a contextualizar espaço, pessoas, já a fazer essa ligação entre neste espaço, a estas pessoas que fazem isto, que a nossa intervenção e esta. Como há que produzir, como dizemos, essa legitimidade, então o que se faz é há uma hipercontextualização desse espaço, onde todas estas narrativas, não é, são sempre postas em atenção. Sempre. Há sempre necessidade de dizer isto não é um caso isolado. O que nós estamos aqui a julgar não é um caso isolado. Mamadou Ba, novamente, agora numa entrevista em 2021. Ou seja, mesmo não havendo suspeitas que aqui estejam escritas de que havia vendas de artigos de proveniência ilícita, produtos estupefacientes, tráfico de armas naquele momento, isto está escrito aqui nesta autonotícia. É porquê? Porque essa narrativa é essencial para reificar a ideia de que pessoas não brancas, jovens negros e ciganos são naturalmente perigosos, violentos e criminosos. E que não há nenhuma outra forma do Estado se relacionar com essas pessoas se não for pela agressividade, pela violência e pela repressão. Isso vem do racismo estrutural. Porque quando nós olhamos para determinados acórdãos dos tribunais sobre os jovens, a própria caracterização que estão nos próprios autos de pronúncia são do racismo primário. E aqui nós podemos dividir isso em duas partes. Da parte da esquerda, ela nunca quis realmente reformular a sua visão sobre o que significa policiamento, o conceito de policiamento e de segurança. E deixou-se encurralar pela narrativa da direita, que é uma ideia de que a intervenção da polícia, a segurança, ela só é possível a partir da repressão. E essa ideia contaminou depois o discurso político e a prática administrativa, a prática judicial e a retórica académica. Aliás, não é por acaso que a retórica oficial, mesmo nos partidos mais progressistas, sobre questões de policiamento, falam em segurança pública. Segurança pública para quem? Quer dizer que as pessoas que vivem naquele espaço não merecem segurança pública? No último episódio vimos como a linguagem que junta bairros problemáticos, jovens delinquentes, gangues, imigração, crime, raça e tantos outros termos foi construída. Agora vamos entender que consequências tem na vida das pessoas que vivem nesses bairros. Esta é a Fronteira do Medo, uma investigação sobre o policiamento de bairros catizados, as pessoas que ali habitam e os polícias que lá trabalham. Episódio 6, Lugares de Exceção. Seja toda a gente bem-vinda ao Fumaça, em parceria com a Divergente. Eu sou o Ricardo Esteves Ribeiro.
Mas de onde é que vem essa ideia, essa linguagem? Pelo menos tu lembras-te, enquanto estavas a nascer, as pessoas dizerem que tu vivias num bairro problemático? Não, era o bairro dos Pretos. Cristina Roldão é socióloga. Cresceu no bairro das Faceiras, em Tires, no concelho de Cascais. É um eufemismo em relação àquilo que se quer efetivamente dizer, não é? Que é o bairro dos Pretos, ou o bairro dos Ciganos, ou a escola dos Pretos, ou a escola dos Ciganos, não é? E é isso que o bairro problemático quer realmente dizer? É um imaginário, não é, que se foi construindo e que não é só português, não é? Que é esta ideia do gueto, aquele imaginário do gueto, ou da favela, não é? Que são estes espaços urbanos que são quase um equivalente a sítios do caos, sítios da incivilidade total. É quase necessário que eles existam no imaginário, não é? Como uma zona para onde se podem projetar todos os atributos que supostamente o resto da sociedade não tem ou não quer ter. A promiscuidade, a imoralidade, a ilegalidade, não é? Tudo fica ali concentrado. Há mais de uma década, Cristina Roldão estuda o racismo estrutural em diversas áreas. No acesso à educação, encarceramento, segregação territorial ou policiamento. É investigadora no Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do ISCTE, em Lisboa, e professora na Escola Superior de Educação de Setúbal. Antes dos censos de 2021, integrou o grupo de trabalho sobre a possível, não concretizada, inclusão da recolha de dados étnico-raciais no inquérito. Escreveu um capítulo no livro Estado do Racismo em Portugal, Racismo Antinegro e Anticiganismo no Direito e nas Políticas Públicas, publicado em 2021. A coordenação da obra é de Silvia Rodrigues Maeso. O caminho, digamos, é construir essa população como problema, fazendo essa ligação entre, digamos, raça, sobretudo negritude, e também, não é, a questão Roma, não é, cigana, território e crime. É uma única coisa. No capítulo 3 do Estado do Racismo em Portugal, Silvia Rodrigues Maeso escreve: a classificação dos bairros está intimamente relacionada com a representação dos jovens afrodescendentes /negros e Roma /ciganos, como tendo natural aversão à autoridade, em que imperaria a cultura da impunidade. Prevalece um imaginário do gangue, do grupo, com predisposição para o crime, definido como o problema da segunda geração de descendentes de imigrantes. Esta narrativa aparece ligada à representação das famílias como desestruturadas, definidas por uma falta de uma apetência para o trabalho ou pelas ausências dos pais prolongadas pelos horários excessivos de trabalho, o que se considera uma evidência de uma preferência pela delinquência. Esta construção de parte narrativa da parte do Estado, digamos, estes são espaços que querem se configurar fora do Estado de Direito. Não querem respeitar, não sei o quê. E não só que há crime, é mesmo, não é? Elas querem se configurar quase como ilhas, não é? Que desafiam o Estado. A guetoização, e isto é uma outra coisa fundamental, esta população vive um conflito cultural. E então há esta ideia da autoexclusão, que também como as pessoas Roma histórica. Fechamento, e novamente conectado com esta ideia de o Estado de Direito não impera aí, não é? São zonas sem lei, não é? Mas depois tudo isso acaba-se quase como caindo, e a centralidade da questão é uma questão de incivilidades, não querem trabalhar, insucesso escolar, todo, ou seja, afinal todos são eles que têm problemas, ou seja, não é? Afinal o foco é nas pessoas, na sua responsabilidade quase individual e familiar, não é? E ou seja, basicamente se reduz a uma questão também que é muito colonial, não? Tu queres manter uma relação colonial com esta população, mas estás continuamente insistindo que o que tu queres é fazer deles bons cidadãos. No livro da historiadora Susana Durão, Esquadra de Polícia, publicado em 2016, depois de um trabalho de campo com equipas da PSP, lê-se: soltar o nome da cidade amadora no distrito de Lisboa provoca uma série de ambiguidades nos polícias. Dizem que é lá onde está o calor da ação policial, onde o piquete tem mais liberdade do uso do bastão, onde o enfrentamento do perigo gera solidariedade e coesão, mas é também para lá que os agentes vão contrariados exercer patrulhamento, onde a frustração se transforma mais facilmente em arma de arremesso contra pobres de bairros que nasceram de ocupação espontânea, como é o caso da Cova da Moura, do 6 de Maio, entre outros. O antropólogo francês Didier Fassin descreve um cenário semelhante no policiamento dos bairros guetizados dos subúrbios de Paris, que investigou nos anos 2000. Residentes dos bairros sociais, membros de minorias e jovens de classe trabalhadora são definidos como suscetíveis a cometer crimes. É por isso justificável que polícias patrulhando estes bairros identifiquem e revistem indiscriminadamente estes jovens,
mas também que os tratem de maneira desrespeitosa e os maltratem. E se as coisas correrem mal, generalizem essas práticas a todos os residentes no decurso de ações punitivas que não deixam nem adultos nem crianças de fora. O excerto é retirado do livro Enforcing Order, An Ethnography of Urban Policing. Assim, explicam Silvia Maes Rodrigues e Cristina Roldão, os sítios a que se convencionou chamar de problemáticos, perigosos, onde não se pode ir, são definidos não por critérios criminais objetivos, mas sim pelas características das pessoas que lá habitam. Cristina Roldão. Quando nós dizemos sítio, o sítio não é um espaço com X quilómetros quadrados, não é? Um sítio tem um significado social, não é? E é estratificado, o espaço está estratificado socialmente. E está estratificado, entre outras coisas, pelas populações que lá habitam ou que o usam. E o facto de teres um bairro com muita população negra, muita população cigana e população pobre, serve como critério para criminalizar. E eu, quando digo isto, eu não estou a falar de forma teórica ou abstrata. Existe uma coisa chamada zonas urbanas sensíveis, onde, entre os vários critérios que existem para definir uma zona como tendo um alto nível de perigosidade, um dos critérios tem que ver com a proporção de população de origens étnico-raciais não dominantes. É um facto que o Estado usa critérios étnico-raciais para classificar o grau de risco de cada zona urbana sensível, ou ZUS, a nomenclatura oficial para os bairros a que a polícia presta especial atenção. O Jornal Público noticiou isto em 2019. Vários documentos internos da Polícia de Segurança Pública usavam a cor de pele como um dos fatores de decisão sobre o nível de risco de cada zona. Citam um documento que explica que um determinado bairro tinha sido classificado como ZUS pelo simples facto de ser um bairro social, maioritariamente habitado por cidadãos, na sua grande maioria africanos e ciganos, os quais são conotados com comportamentos desviantes. No outro lê-se: um dos problemas é a coabitação entre os moradores do bairro, população cigana, e a população cabo-verdiana, pois nota-se muita falta de civismo, o que por vezes leva a alguns conflitos, uma vez que estes não se respeitam e não têm normas de boa vivência em sociedade. Na altura, a secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabela Oneto, disse ao público que a diretiva interna que define o que é uma ZUS estava desatualizada. É de 2006. Mas em 2023, o FMASA recebeu um documento confidencial com os critérios da classificação das ZUS em vigor, que se mantinham inalterados. A diversidade étnica continuava a ser um argumento. Na matriz utilizada para analisar o risco de cada bairro, a, cito, composição étnico-racial, podia ser classificada como estável, instável ou problemática. Fizemos um pedido à PSP para que confirmasse a validade do documento e também para que nos enviasse a lista de todos os bairros considerados ZUS. Disseram não poder fazê-lo por se tratar de uma lista em atualização permanente. Uma mentira, porque depois a PSP assumiu não atualizar essa lista há mais de uma década. Antes disso, já tínhamos pedido apenas a lista em vigor na altura. Também recusaram. Desta vez porque, diziam, revelar os bairros considerados ZUS podia ser estigmatizante para as zonas e as populações que os habitam, aí trabalham ou frequentam. Ser potencialmente estigmatizante não impediu a PSP de, ao longo dos últimos anos, ter publicamente, em comunicados e estudos, identificado quando achou relevante pelo menos 32 bairros como zonas urbanas sensíveis. Podes ver o mapa com todos aqueles que ainda existem em fronteiradomedo.pt. Não ficámos por aqui. Em 2023 fizemos queixa à Comissão de Acesso a Documentos Administrativos contra a PSP, por se recusar a partilhar a lista de ZUS e os critérios que as definem. A Comissão deu-nos razão, mas a PSP recusou-se a cumprir o parecer, que não é vinculativo, porque disse ter classificado o documento sob regime de segredo de Estado. Estamos em tribunal para forçar o cumprimento. Também exigimos a lista de ZUS à GNR, em 2023. A Guarda Nacional Republicana disse que, para além de ser estigmatizante, dar-nos a lista punha em causa a segurança nacional. Os tribunais discordaram. Ao fim de 2 anos, cumprindo uma ordem judicial, a GNR enviou-nos uma lista com 17 zonas urbanas sensíveis por todo o país. Também no site podes ver todas, do bairro Amarelo, na Caparica, à urbanização Cova dos Vidros, na Quinta do Conde. Ainda não conseguimos receber os critérios para considerar estes bairros em específico sensíveis. Mas no caso da PSP, pelo menos, não era necessário ter todo este trabalho para confirmar que sim, a cor da pele é um critério para definir o risco com que olha para cada bairro e o tipo de policiamento que lá pratica. Basta ler as teses de polícias na escola de oficiais para entender que é parte estrutural do conceito de zonas urbanas sensíveis atrelar a cor da pele ao seu potencial de perigosidade, delinquência ou falta de respeito pela autoridade. Apesar de o documento que as define ser classificado, estigmatizante ou colocar em risco os próprios polícias,
várias citam explicitamente os critérios de classificação de que falámos aqui. Em 2023, perguntámos sobre o uso de critérios étnico-raciais ao então Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro. Sem comentar como se define uma ZUS, sublinhou que as forças de segurança, cito, têm desenvolvido um trabalho de aprofundamento e de aproximação à sociedade e ao respeito pelas especificidades das diferentes comunidades. Podes ler as respostas em fronteiradomedo.pt. As ministras que se seguiram na tutela, Margarida Blasco e Maria Lúcia Amaral, não aceitaram os nossos pedidos de entrevista. A Direção Nacional da PSP, já agora, disse-nos em dezembro de 2024 que estava a abandonar a designação de SUS, porque tem sido associada a uma estigmatização que não pretendia promover. No mesmo e-mail explica que está a substituir o conceito de bairros por áreas sensíveis. Reafirma um compromisso em realizar avaliações de risco em diversas áreas sensíveis, não fazendo registro sistematizado de bairros. Este tipo de linguagem, focada na falta de civilidade do outro, é um recurso dos impérios europeus há séculos, com outro vocabulário, sim, mas com o mesmo resultado. A perpetuação da ideia de que a pessoa não branca, o outro, é uma ameaça, é inferior. Ao passarmos a considerar aquelas pessoas como não humanas, tornava-se mais fácil tomá-las como escravas ou vendê-las como mercadoria. É isso que argumenta, pelo menos, o historiador norte-americano Ibram X. Kendi. Em 2016, publicou o livro Stamped from the Beginning, The Definitive History of Racist Ideas in America. Num dos seus primeiros capítulos lê-se: Em 1452, o sobrinho do infante Dom Henrique, o rei Afonso V, contratou Gomes e Anos de Zurara para escrever uma biografia sobre a vida e o trabalho no comércio de escravos do seu querido tio. Em 1453, Zurara terminou a defesa inaugural do comércio de escravos africanos, o primeiro livro europeu da era moderna sobre a África. Crónica do Descobrimento e Conquista de Guiné inicia o registro histórico das ideias racistas antinegros. Foi durante a colonização de uma parte da costa ocidental africana, entre ela o território hoje conhecido como Guiné-Bissau, em 1444, que começou o tráfico atlântico de pessoas negras escravizadas. Ibram X. Kendi defende que foi Zurara quem primeiro deixou escrita a ideia de que os negros eram inferiores, e com isso estabeleceu as bases que viriam a justificar moralmente a industrialização da escravatura. Na sua obra, Zurara retrata as pessoas que aí viviam como inferiores, compara-as a bestas, descreve-as como almas perdidas. Para Mamadou Ba, que ouvimos há pouco, essa ideia tem uma continuidade nos dias de hoje. Há toda uma construção de uma narrativa de perigosidade de corpos e espaços que também querem responder a uma ideia de que significa estar ou não estar seguro numa sociedade em que há pessoas que têm um fantasma enorme sobre determinados corpos que não são os, como dizia o Manuel de Santos, não são supostos fazerem parte da cor da paisagem. Não é? Quando não são supostos fazer parte da cor da paisagem, elas tornam-se um elemento estranho que é preciso extrair da harmonia social, da harmonia coletiva. E são corpos que são sempre tidos e considerados como sendo uma anomalia à harmonia social. E ela, quer dizer, quem tem poder, quem exerce autoridade, acha-se sempre na legitimidade de extrair, de expurgar esta anomalia. Podemos discutir se os bairros chamados problemáticos são ou não realmente problemáticos, apresentando dados, analisando variáveis, compondo rankings. Mas aquilo em que Silvia Rodrigues Maia se concentra é nos efeitos que esse tipo de linguagem tem na sociedade. A teoria da performatividade da linguagem explica isto. O uso da expressão bairros problemáticos, por exemplo, não é visto como um facto que podemos avaliar como verdadeiro ou falso. É as Chelas um bairro problemático, sim ou não? Ou mesmo, as pessoas que Infante Dom Henrique raptou na costa ocidental africana em 1444 eram bestas ou almas perdidas, sim ou não? Pelo contrário, o termo é performativo. Mais do que ser verdadeiro ou falso, o seu significado constrói-se e sedimenta-se todos os dias, no decorrer de uma avalanche de repetições que têm efeitos na sociedade. São estas as tais categorias narrativas imaginárias, de que Silvia Rodrigues Maia se falava no início deste episódio. Aconteceu o mesmo, por exemplo, com a transformação da delinquência juvenil num problema social. Lê-se em Estado do Racismo em Portugal que a utilização destes termos não deve ser entendida como um facto, mas como uma relação. Isto é, a relação entre o que a sociedade e a lei definem como crime, ou como a incivilidade, e a sua reação às mesmas. E esses efeitos, diz Silvia Rodrigues Maeso, vêm-se há décadas, particularmente desde a década de 80. Foi para esses efeitos que olhámos no último episódio, e agora podemos ver refletidos em várias dimensões. Na Assembleia da República, no Governo, nas polícias, na comunicação social, nos tribunais. Tu, por exemplo, tens a academia que começa, há uma agenda académica, não é? Começa a produzir objetos de estudo. Os jovens
a marginalidade, os jovens delinquentes, pronto. Ou estudos sobre prisões. Ao mesmo tempo, surge todo um leque de políticas públicas, que obviamente, quando também o próprio Portugal se está construindo, não é, como um país que sai da ditadura e que se quer incorporar a essa europeidade da União Europeia, etc., não é? E já vai construindo toda essa questão de que temos esses problemas sociais da habitação e também já temos esse problema da imigração e a integração. Então, tem todo esse leque de políticas públicas. E dentro desse leque de políticas públicas estão também as políticas de segurança. E depois tem o sistema de justiça, não é? A legislação que se vai produzir, o sistema de justiça, não é? Que interpreta, não é? Que produz também um conhecimento. Mamadou Ba, que viveu no bairro da Quinta da Princesa, no Seixal, também classificado como zona urbana sensível. Sinceramente, acho que não é que alguém esteja sentado num gabinete a urdir um complô. É a estrutura máquina que funciona assim. A estrutura está tão olhada no sentido da outrificação de pessoas não brancas que cria-se uma lógica de fazer sempre crer que essas pessoas, independentemente da natureza do crime ou do delito que possam cometer, elas são sempre potencialmente mais perigosas que qualquer outra pessoa no país. E por isso, a intervenção da polícia também tem que ser excepcional. Há uma propensão grande na polícia, na cultura policial, em arranjar um estratagema, uma desculpa, um pretexto para efetivamente voltarmos um bocado a uma espécie de ordem colonial nestes territórios, em que é preciso quase que suspender o Estado de Direito. Uma intervenção excepcional, sempre. Em que, de repente, uma intervenção que devia ser excepcional, a exceção passa a ser a regra. O psiquiatra francês argelino e martinicano Frantz Fanon, um dos mais influentes revolucionários anti-imperialistas do século XX, teoriza em Pele Negra, Máscaras Brancas, uma linha que divide a humanidade em duas zonas. A zona do ser, onde habitam as pessoas brancas, e a zona do não ser, onde habitam as pessoas racializadas, consideradas sub-humanas ou não humanas. É o corpo. O corpo do negro é o corpo que é associado ao criminoso. Então, logicamente, o criminoso não é visto como humano. Se não é visto como humano, não tem direito. Isso parece nihilista, né? Não é. Não é. Porque basicamente entra assim e não quer saber. Procurar quem fez ou não fez, e às vezes é porrada para toda a gente. Flávio Almada, conhecido por LBC, é rapper e foi dirigente na Associação Moinho da Juventude. Vencedora do Prémio de Direitos Humanos da Assembleia da República em 2007, pelo trabalho comunitário e de educação que desenvolve no bairro da Cova da Moura, na Amadora. Esta entrevista foi gravada em 2016. Um ano antes, em fevereiro, LBC e outras 5 pessoas negras do bairro tinham sido sequestradas e espancadas por vários polícias na esquadra de Alfragide. Foi um dos casos de brutalidade policial mais mediáticos na história portuguesa. E terminou com a condenação de 8 agentes da PSP, um deles a prisão efetiva. Vamos falar sobre este caso em detalhe noutro episódio, mais à frente nesta série. A tese de mestrado de LBC em Estudos Internacionais, pelo ISCTE, aplica conceitos de Frantz Fanon, como a zona do ser e a zona do não ser, aos discursos sobre a Cova da Moura. Mas estas ligações vão mais além das fronteiras da Cova da Moura, ou mesmo de Portugal. O antropólogo brasileiro Jaime Amparo Alves escreve no seu livro The Anti-Black City, Police Terror and Black Urban Life in Brazil, uma etnografia nas favelas de São Paulo. Na ordem racial brasileira, a favela é produzida como uma zona fanoniana do não ser. Na zona racializada do não ser, o favelado é um objeto passível de ser morto. A outrificação racial dos favelados não só os desinveste de qualquer estatuto político, como os torna, aos olhos do Estado, em sujeitos ingovernáveis e, por isso, sujeitos ao poder decisivo do terrorismo estatal. A forma como as autoridades atuam aqui é totalmente diferente, a nível de violência, do que lá fora. E há um selvagem aqui dentro que é preciso acantonar, e há um selvagem que quando vai lá fora é preciso separar, tá sabendo? E praticamente é isso, essa dicotomia, né? Que é preciso trabalhar para superar. Porque lá fora, tu vês lá fora como que a polícia se opera. Tu vês aqui dentro, é diferente. Parecem às vezes militares. Já tiveram aqui com carros blindados a passear, vocês viram se calhar na televisão no Casal do Mira. Estão a pacificar. De vez em quando perguntam, o problema aqui é a Cova da Moura, esses bairros, então vamos lá, temos que pacificar. Vê o nível que as coisas estão. E é isso que é continuidade colonial, tratamento.
e aqueles que merecem ser pacificados, aqueles que merecem ser integrados. Se há alguém comum nas entrevistas que fizemos para esta investigação com pessoas que vivem ou cresceram em bairros guetizados da área metropolitana de Lisboa, é que todas elas dizem já ter sofrido violência por parte de polícias ou assistido a atos de brutalidade policial. Não têm uma relação pacífica, segura com a polícia. Quando lhes relatávamos a história que Pedro Lopes nos conta sobre a noite de passagem de ano de 2015 para 2016, não lembro de alguma vez alguém ter reagido como se não fosse banal, como se algo ali fosse surpreendente. A imagem de ter sido levado ao chão e algemado à frente do filho de 5 anos, ou ter sido levado, detido e espancado na esquadra. Nada. E quando lhes perguntávamos sobre que memórias tinham da polícia na sua infância ou adolescência, as respostas levavam-nos mais ou menos pelos mesmos caminhos. As histórias que vão ouvir a seguir não foram confirmadas. Não podemos garantir que as datas estão certas, que os factos aconteceram como descritos. Servem apenas como retrato da percepção que estas pessoas têm da polícia e da forma como os agentes da autoridade atuam nestes bairros. Também não vão ouvir, ainda, vozes contraditórias. A resposta dos polícias a estas acusações, a forma como se sentem ao ouvi-las, são temas para o próximo episódio, que tem como ponto de partida a perspectiva de quem tem de patrulhar os chamados bairros problemáticos. Por agora, Vítor Sanches, fundador da livraria e loja de roupa Basofi dentro de Zona, na Cova da Moura, que, diz, tinha muito menos de 10 anos quando a polícia lhe entrou casa dentro. Uma das cenas que me marcaram muito, principalmente a crescer, foi um dia a invasão da polícia na casa dos meus pais. Tive outras ocorrências antes disso, mas nessa particularidade foi assustador porque estava a dormir. Mas a cena mais engraçada é que naquele dia, quando vieram à minha casa, entraram na minha casa, entraram no meu quarto, especificamente foram à procura do meu irmão, que o meu irmão estava afiliado a um roubo que existiu em alguns, não sei aonde. Foi em que época isso? Em que ano? Não me lembro, mas acho que foi nos anos 80. Okay. Mas só que... Devias ter tipo menos de 10 anos nesse caso. Sim, tinha muito menos de 10 anos. Mas só que a cena marcou-me muito porque da maneira como chegaram, acordaram-me e tiveram vasculhado debaixo da cama, blá blá blá, essas coisas todas, e pronto, chocou-me pela... Mas entraram pela tua casa? Tinham um Sim. mandato? Ou como é que... Foram lá à minha casa, tiveram à procura e tal, mas a mim foi assustador a brutalidade que chegaram lá, né? O meu pai estava lá, acho eu, mas mesmo assim não me deixou de ser marcante para mim. Mas não é que definiu-me a minha relação com a polícia naquele ponto, não. Ele veio confirmar o que eu já tinha visto antes, que a polícia já fazia certas coisas na Cova da Moura porque era um lugar de exceção para eles, e aqui sempre foi um lugar de exceção. Vítor Sanches diz saber desde cedo qual era a sua posição na sociedade. Bastava atravessar a estrada para sentir que estava num espaço e lugar diferente. Vizinhos, amigos, família, todos o prepararam sempre para que algo de mal pudesse acontecer a um certo ponto da sua vida. Eu, como negro, basta olhar para a polícia, é suficiente para lhe faltar o respeito. Para ele me vir questionar ou para ele me vir revistar, porque é suficiente um olhar. É só pelo olhar. Não olhas nos olhos da polícia? Nunca faças isso. É a pior coisa que tu podes fazer porque estás a chamá-lo para ti. A melhor cena é tipo ignorares o gajo. E estás bem assente, estás confiante, mas ignoras. Porque aí já não tem uma interferência, né? Mas basta olhar, é um motivo mesmo para porque o olhar já é uma desconfiança que ele tem sobre ti. Tens filhos? Tenho 2 filhas. Como é que falas com elas sobre a polícia? Eu tenho que ser direto e não posso esconder nada, né? Digo as minhas experiências, que é muito importante, e também digo sempre, pronto, aquelas coisas que os meus pais me disseram também: quando vês o polícia, respeita o polícia, fala como deve ser, mantém só como que eles te perguntam, o que é que eles te perguntam, e não tentar armar em esperto como eles não gostam, como eu comportei. Dizes para não olhar nos olhos? Eu acho que isso é uma aprendizagem automática. Ainda nunca disse, mas eu acho que é uma coisa automática, porque é uma coisa que aprendes rápido. Cristina Roldão, a investigadora que ouvimos há pouco. Para mim, a polícia, como ela me aparece de início, não é? De criança e de adolescente, é na sua violência sobre os meus amigos. Nós tínhamos muito o hábito de descer
até à Praia de Carcavelos, e a maneira como a polícia acabava sempre por abordar ou por ter sempre uma atitude que partia do princípio que nós estaríamos a aprontar alguma coisa. Eu nunca cresci com o sentimento, aquele sentimento automático que alguns poderão ter, de que quando vê um polícia estão em segurança. Mas antes, ver um polícia e pensar, bem, o que é que me vão apontar? O que é que estarei a fazer fora do lugar? Não é? O que é que vão implicar? E claro que tu estás numa posição que não é a posição, se calhar, da maioria da população portuguesa que olha para aquele teu amigo negro com cap e uma suéte com um carapuço e acha que é um criminoso, e para mim, não, claro que não, não é? O tipo que cresceu comigo, ao qual eu fui ao batismo, veio ao meu, não é? Seres humanos assim, 100%. Patrícia Andrade, a morar no bairro do Bugio, em Passo de Arcos, Oeiras, quando falámos. Cheguei a ver rusgas em casa da minha avó. Imagina entrarem às 7 da manhã em casa da minha avó, que a minha avó tem 75 agora, na altura tinha uns 70 anos, por aí, mais o meu avô, um bebê pequeno que era o meu primo, entrarem às 7 da manhã em casa da minha avó, porque achavam que o meu tio tinha alguma ligação com o pessoal de traficantes e não sei o quê, quando ele no fundo não tinha ligação nenhuma. Mas não batiam à porta, nada, era... Batem à porta, mostram-te o papel e nem podes dizer, não, X ou isto ou aquilo. Temos que entrar e pronto. E é desarrumar a casa toda, é partir coisas, é... A minha avó chegou a levar com gás pimenta numa dessas situações. Parece que aquilo é um parque de diversões para eles, mas para destruir a casa das pessoas, independentemente de terem realmente provas ou não terem. Isso foi uma das outras coisas que para mim foi entrando e remoendo, e porque é que eles agem assim, não têm noção, e por vezes parece que eles chegam nos bairros sociais, que eu já ouvi comentários, vamos lá, estes macacos, vamos limpar estes macacos, vamos pôr estes macacos na jaula, vamos não sei o quê. Tu ouviste polícia dizer isso? Sim, e pessoas que ouviram, e mesmo eu, que já recentemente sofri injustiça policial, ouvi chamarem-me preta de merda, vai para a tua terra, nem devia estar aqui, isto e aquilo. E quando eu penso, eu estudei, eu cresci aqui, é o país onde eu nasci, eu desconto, né? Eu desconto para o Estado. O Estado paga aos polícias. E eu penso, então, nós estamos entre aspas, a pagar para termos segurança, e essas são as primeiras pessoas que se viram contra nós. São as primeiras pessoas que tratam-te como uma escumalha, que tu não vales nada neste país, tu não devias estar aqui. O músico Sam da Kid, que ouvimos em episódios anteriores desta série, sobre viver na zona I de Chelas. Já sofreste violência policial? Eu não posso dizer isso, porque já levei uma coisinha ou outra, mas já vi amigos meus todos espancados, coisas que isso seria um insulto para os meus amigos que já foram espancados. E então, às vezes que eu fui aqui em Rusgas, por estar no meu bairro, normal, e eles diziam que era tipo uma zona suspeita. E tu sabes que, mas suspeita de quê? Isso é um grande insulto para nós, mas nós vivemos aqui. Mas sentes que é um lugar onde a polícia pode fazer aquilo que quiser e faz algo diferente do que se fosse, por exemplo, nas Amoreiras? Sim, nesse aspecto sim, sem dúvida. Já houve grandes operações, cenas que traumatizam pessoas mesmo, que invadem, partirem a tua casa, matarem o teu cão, cenas incríveis mesmo, cenas desnecessárias, cenas descabidas. Pessoas a levarem fardamentos constantemente para se chibarem de outras coisas. As diferenças de percepção de relação entre os residentes destes bairros e os polícias que os patrulham acentuam-se quanto mais se ouvem os dois lados. Foi isso que fizemos nos últimos anos. Se por um lado, os polícias são acusados de recorrerem à violência desproporcional, por outro, também se queixam eles próprios de serem recebidos com violência. Vários dos agentes da PSP que entrevistámos durante esta investigação contam-nos exatamente essa história. É de que chegam a bairros como a Zona J ou como a Cova da Moura e são mal recebidos, com pedradas, são emboscados, dizem que têm que ser sobre-assertivos para não correrem o risco de serem eles próprios agredidos. É verdade a violência? Não, isso aí eu nunca testemunhei. Por isso aí eu não posso dizer, mas não posso negar também, não posso dizer nem que sim nem que não, porque sinceramente, e não tenho testemunhos disso. Já vi e sei que é esta situação de bacanos, em vez de
passarem a respeitar, não, ganham um ódio. Ganham um ódio de, pá, então tu, a semana passada deste-me um grande enfardamento, agora não vês aqui e eu vou estar na boa contigo. É tipo, não, cabrão, anda lá aqui mano a mano, pá, pronto, perdem um bocado a cabeça, fica uma coisa mais irracional, pá, porque tu já foste muito agredido por aquela pessoa e agora estás ali também a ser permissivo, porque são autoridade, e obviamente, sendo autoridade tem que haver uma cena permissiva, pá, mas se fores enfardado constantemente de violência, é difícil, pá. Mamadou Ba, dirigente do SOS Racismo, que temos ouvido ao longo do episódio. Esta ideia da assertividade, isto é de má fé quando a polícia diz isso, porque quem inaugurou intervenções musculadas, para não ter que tu olhas para determinados espaços, são habitados por determinados corpos, e tu os catalogas como sendo zonas potencialmente perigosas, a partir daí tu crias as condições para esse tipo de intervenção. Depois há outra coisa que é, a polícia quando entra nesses bairros não aplica o mesmo procedimento que aplica, por exemplo, quando vai em zonas ainda muito mais densas populacionalmente. Tem havido intervenções da polícia, por exemplo, em zonas de diversão noturna com muito aglomerado, no centro de Lisboa. Quando a polícia chega nessas zonas, não faz o que faz nos bairros, onde o perigo é maior, potencialmente maior, porque a capacidade de controle de uma multidão é absolutamente maior, ou a improbabilidade de não conseguir é maior do que um junto de 3 ou 4 ou 5 jovens que estão por baixo de um vão de escada num bairro qualquer. Portanto, essa explicação não colhe. Na verdade, a polícia precisa de ter essa narrativa da perigosidade para justificar a maior abordagem musculada da sua intervenção nos bairros. E nisso ela conta, infelizmente, também com, digamos assim, a manipulação política do discurso, não é? Vítor Sanches, fundador da Basofi dentro de Zona. Eu ponho dessa forma, depois de tanto abuso e essas mesmas crianças verem os abusos que fazes nos pais, chega a um certo ponto que essas crianças não vão deixar nem chegar ao pé deles. Então, se eles recebem essas pedradas, por alguma razão e essa razão é a conduta que eles têm aqui na zona, que eles fazem da zona uma zona de exceção. Então, se é uma zona de exceção, os jovens também vão agir como uma zona de exceção. Sabes? E desta forma é que eu vejo. E sim, eu não tiro as experiências deles, pode até ser verdade, mas perguntas-me se eu já presenciei algo assim? Nunca. Todos os meus anos que eu estive aqui, não vi uma pedra que atiraram à BOF. Não vi uma. Em 2023, questionámos o então Ministro da Administração Interna sobre estas descrições. José Luís Carneiro, por escrito, afirmou que a atuação do Estado como um todo deve funcionar de modo que nenhum cidadão sinta que vive em estado de exceção. Indicou que nas zonas de vulnerabilidade social era preciso que os agentes ao serviço do Estado se sintam respaldados por esse mesmo Estado de direito democrático. Antes de afirmar que as pessoas residentes nessas zonas devem igualmente sentir-se cidadãos de pleno direito, onde o Estado e os seus agentes lhes prestam pelo menos a mesma atenção relativamente ao que sucede nas demais zonas. No parágrafo seguinte diz não tolerar nem atitudes ilegais de elementos de forças de segurança, nem ofensas à integridade física de polícias. Podes ler a resposta completa em fronteiradomedo.pt. Uma pergunta que fica por responder e que não fizemos ao Ministro. Há uma relação entre estes relatos e a cor da pele de cada pessoa? Teria Pedro Lopes sido detido na noite de passagem de ano 2015 para 2016, se fosse branco? O grupo era suspeito por ser composto maioritariamente por pessoas negras ou por estar num bairro dito problemático? Sendo daqui de branco, ainda assim diz ter sofrido de abuso policial. Na noite de passagem de ano 2015 para 2016, pelo menos uma amiga branca de Pedro Lopes disse ter sido agredida com um bastão. Sandro Santos, um dos membros do Bataclan 950, a falar connosco em 2017. Tipo, não posso dizer discriminação racial, né? Porque se calhar há pessoas da minha etnia que me fazem discriminação, estás a ver? Mas tipo, por ser do bairro de Lata ou por ser de Chelas, há muitas pessoas que me discriminam. Ser de Chelas não te ajuda. Mas isso é como todos os bairros, não é Chelas. Tipo, bairros de Lata, acho que para a sociedade e para o Estado, tipo, é apenas mais um bairro, estás a ver? Cresce criminalidade e só criminosos é que crescem lá, não é mais nada, estás a ver? Já sou maior de idade, não foi preciso, se for preciso chegar ao maior de idade para levar uma chapada a outra, mas que eu diga que fui agredido, já fui agredido, e chegar no outro dia a casa
dormir e chegar no outro dia a acordar com dores e um pouco inchado. Já me aconteceu, estás a ver? Vítor Sanches, de novo. Se tu andas com um negro, tu és sempre visto como um traidor. A coisa diferente que eles notam é quando eles saem daqui para fora, já são tratados diferentes. Nós continuamos a ser tratados iguais. Então é uma questão, às vezes, geográfica, né? Mas tem mais a ver com serem não brancos ou tem a ver com ser este bairro em específico? Não. São as duas coisas. Voltamos a Mamadouba. É que o Estado territorializou a ideia da insegurança. Decidiu criar todo um dispositivo mental, mas também administrativo, burocrático, de territorializar a ideia da segurança ou da ameaça sobre a segurança, que é a ameaça sobre um bem comum, que é um bem coletivo para todos nós, e ela está localizada em determinados territórios e em determinados corpos. E quando esses territórios têm corpos brancos, mas em que há uma percentagem importante de corpos não brancos, então ainda eleva-se mais o nível de suspeita. Portanto, é uma ideia sempre de suspeita permanente para justificar a intervenção permanente, não é? Que é uma coisa que se alimenta. E, finalmente, o próprio Pedro Lopes. Mas diz-me uma coisa, tu achas que é apenas uma questão de seres negro ou também tem a ver com o bairro onde tu vives? Porque eu falo com outras pessoas brancas que vivem em bairros da periferia, os bairros que a polícia chama de problemáticos, e eles dizem a mesma coisa. A polícia chega e é agressiva. Não, mas pronto, ainda bem que tocas nisso. Quando nós somos pobres, a coisa fica mais complicada, né? Mas quando somos pobres e negros, é complicadíssimo. Eu não vou dizer que noutros bairros onde haja maioritariamente brancos que não aconteça isso. Claro que acontece isso. Mas quando toca a negros, eles fazem isso com todo o gosto, meu. Com todo o gosto. Durante os 6 anos que durou esta investigação, conversámos com Pedro Lopes dezenas de vezes. Em sua casa, na praça onde tudo aconteceu, por mensagem, por e-mail, ao telefone. São mais de 10 horas de gravação em que nos fala de muito. Da família, da discriminação que sente em Portugal e da raiva que tem contra o Ocidente, de Deus e da religião, dos sonhos e, claro, da noite em que foi detido, à frente dos amigos e da família, em Chelas, na Zona J. Pedro Lopes contou-nos uma e outra vez tudo o que se lembra de ter acontecido na madrugada que inaugurou o ano 2016. Mas à nossa frente só chorou uma vez. Estou no chão, algemam-me e começam-me a pisar. Tudo bem, até aí tudo bem. Isso são coisas que não me doem fisicamente. O que dói mais é aqui dentro. Aqui. Isso é que dói mais. Puseram-me dentro da carrinha. Mas antes disso, enquanto isso estava a acontecer, qual é que era a reação, por exemplo, da Elsa? Gritos, não sei o quê. Filho, sim. por exemplo, como é que tu vias o que é que estava o meu a acontecer? filho chorou bastante mesmo, bastante. Houve uma pessoa que lhe pegou ao colo e ele chorou bastante, porque depois houve um momento em que eu vi o rosto dele, e são coisas que uma pessoa... Choras bastante? Desculpem, é a primeira vez que eu estou a chorar com isto, disse-nos Pedro Lopes em 2018. Já contei isto inúmeras vezes, mas é a primeira vez que estou a chorar. Quando nos dizia o que dói mais é aqui dentro, aqui e aqui, apontava para a cabeça e para o coração. A companheira de Pedro Lopes e mãe do filho de ambos, Elsa Monteiro, diz que também foi agredida nessa noite, como ouvimos no segundo episódio. Eu e a Sofia da Palma Rodrigues entrevistámos-la em 2019. Eu tenho pavor de polícias. Eu não consigo sequer olhar para um polícia. Qualquer um, seja ele. Infelizmente já generalizei, olha, temos pena. Mas nunca tive... Não posso dizer que haja um polícia que eu tenha visto a ter uma atitude correta, principalmente connosco que somos aqui do bairro. Inclusive até o meu próprio filho já tem pavor de polícias. Já assistiu a algumas situações que não foram as melhores e neste caso foi essa do ano novo. Ele ainda hoje se lembra disso e ele tinha 6 anos, mas ele lembra-se de tudo. Ele não fez perguntas? Fez e faz. Porquê? Nós nem estávamos a fazer nada, porque que o meu pai
levou porrada e porque é que teve que ser o meu pai e porque é que eles fizeram isso e porque é que também te bateram a ti. E estávamos lá crianças, eles também não viram que era crianças. Aquelas perguntas básicas, né, que uma criança faz, e eu sinceramente não tive como responder, nem soube. Até porque já tinha tido situações anteriores com polícias que também não foram as melhores, e se calhar ia parecer, tudo o que eu tentasse justificar ia parecer um bocadinho estar ali a fabular, quando ele já teve mais do que uma situação em que assistiu ao comportamento dos polícias e não foi o melhor. O que é que eu estaria ali a dizer? Eu já acreditei. Cheguei a uma fase em que deixei de acreditar, e ele se calhar nunca vai chegar a acreditar. Acreditar no quê? Que a polícia o pode defender? O que eu digo sempre é para ele ter cuidado, porque a polícia não está ali para nos servir, para ele ter cuidado. Se ele puder, que nem se aproxime de um agente, seja em que caso for, mesmo que estiver a precisar. Foi o que eu lhe disse. Não sei se estou a ser correto ou não, mas para prevenir, mais vale fazer isso. Numa entrevista que fiz à LBC em 2016, o então dirigente da Associação Moinho da Juventude, que ouvimos há pouco, deu-me uma resposta que nunca mais me saiu da cabeça. Dizia assim: antigamente, nós pensávamos que a polícia batia aqui à malta porque nós não conhecíamos os nossos direitos. Fomos estudar as leis. Quando falávamos das leis, aí é que nós levávamos porrada mesmo. Talvez isto explique também porque Elsa Monteiro diz ter medo que o filho tenha demasiado conhecimento. Eu fico sem saber também como explicar, porque eu também não quero passar a mensagem que sim, que a polícia é toda má e que não se deve confiar na polícia, e também não lhe quero passar a mensagem que todos os negros são muito bons e que está sempre tudo bem e depois os outros é que fazem mal. Não, ele tem que tirar as conclusões dele. Mas eu também preciso agora de ganhar mais competências para... Porque sinceramente há perguntas que ele me faz que eu não consigo nem sei responder. Ele tem as bases todas, depois ele vai seguir o caminho que ele quiser seguir, mas com certeza vai ter mais conhecimento do que nós tivemos, do que os nossos pais nos passaram. Isso, quer dizer, deixa-me um bocado descansada e ao mesmo tempo também me deixa de pé atrás, né? Porque com mais conhecimento ele também pode vir a fazer melhor para ele, pós da geração dele, mas também pode ser uma afronta no sentido que é o que eu digo. Por exemplo, para a polícia eles não veem com bons olhos uma pessoa tipo que tenha um negro que tenha muito conhecimento. Isso para eles é uma afronta. Foi como o facto do Pedro ali tirar o cartão de cidadão e querer exigir saber o porquê deles estarem ali, isso para eles foi uma afronta. Nunca que tu, preto, podes-me questionar a mim, polícia branco, porque é que eu estou aqui a fazer esta abordagem, não é? Isso aí, para eles, ultrapassa todos os limites. Nos últimos anos, entrevistámos 44 polícias. No próximo episódio, contam-nos como se policia uma zona urbana sensível. O racismo é uma questão política, sabe porquê? Porque dá dinheiro. E tu chegas lá e tu vês uma pessoa de etnia cigana a fugir e vês um gajo de fato a fugir. Tu, derivado da tua experiência de todo o trabalho, vais correr atrás de quem? A maior parte do pessoal vive numa bolha e não tem noção o que é lidar com esta gente que, infelizmente, que só respeita, muitas vezes, havendo a parte do medo ou da parte física de ter medo. Dei-lhe logo um chapadão, quase em tom de educação, quase como um pai faz. E muitas vezes os polícias fazem isto. Quando estou confrontado com as situações, meu amigo, esquece, eu não tenho farda. Se ele é homem para me bater, vai ser homem para levar. Está bem, não posso, mas depois eu é que levo no focinho e depois quem é que... Não. Acabaste de ouvir Lugares de Exceção, o 6º episódio de Fronteira do Medo. Podes ir já para o próximo, basta fazer uma contribuição mensal ao Fumaça ou à Divergente em fronteiradomedo.pt/contribuir. Se acreditas em jornalismo de investigação feito com tempo, edição e verificação de factos, contribui. Ajuda-nos a continuar a ouvir a experiência de policiamento de quem vive em bairros catizados. Também ganhas acesso às diferentes histórias complementares a este podcast, disponíveis em fronteiradomedo.pt.
Para além da transcrição e fontes, neste episódio apresentamos-te os 10 mandamentos que quem mora num bairro social deve seguir quando está perante um polícia, com ilustrações do Diogo Gazela Carvalho. Este episódio foi escrito pelo Ricardo Esteves Ribeiro a partir de investigação feita por ele, pela Sofia da Palma Rodrigues e por mim, Nuno Viegas. Eu e a Sofia fizemos a edição com o Pedro Miguel Santos. A verificação de factos foi de Margarida David Cardoso, a revisão de Luciana Maruta e a consultoria jurídica de Leonor Caldeira. O desenho e edição de som, como a composição e interpretação da banda sonora, couberam ao Bernardo Afonso. O Diogo Teixeira de Abreu tocou a bateria acústica. O José Mendes criou o design do site. Joana Teresa Batista fez materiais gráficos e pensou a comunicação, com Beatriz Valviesse Dias, Lucas Guerrimou de Freitas, Maria Almeida e Ricardo Esteves Ribeiro. Ainda participaram na construção coletiva desta série António Assunção, Diogo Cardoso, Luís Marquês, Rafaela Cortês e Fred Rocha. Ouviste áudios da SIC, TVI e RTP. Tivemos doações da Fundação Rosa Luxemburgo para montar esta série. Este ano, o Fumaça recebe ainda bolsas estruturais da Fred Foundation e Limelight Foundation. Deixámos os contratos em fumaca.pt/transparência. A Civitatis atribui financiamento estrutural à Divergente. Até já!